Primeiro relato. Era uma noite como qualquer outra na pequena cidade de Ravenwood. As ruas estavam vazias e silenciosas, envoltas em uma densa névoa que parecia ter emergido das profundezas da floresta que cercava a cidade. Anna, uma jovem de 25 anos, acabará de voltar para casa depois de um longo dia de trabalho no escritório local. Ela caminhava apressadamente pelas ruas desertas, ansiosa para se refugiar no conforto de seu apartamento. Enquanto caminhava, Anna tinha a sensação persistente de que estava sendo observada. Ela olhava constantemente por cima do ombro, mas não via ninguém por perto. Deve ser apenas minha imaginação, pensou consigo mesma, tentando ignorar a sensação de inquietação que a envolvia. Finalmente, Anna chegou ao seu prédio e subiu as escadas até o seu apartamento no terceiro andar. Ao entrar, sentiu um alívio momentâneo ao estar em um espaço familiar e seguro. Ela se preparou para uma noite tranquila em casa, fazendo uma xícara de chá e se aconchegando no sofá com um livro. No entanto, sua tranquilidade foi interrompida por um som estranho vindo do corredor do prédio. Era como se algo estivesse arrastando os pés pelo chão, produzindo um som arrastado e sinistro que ecoava pelas paredes. Anna ficou tensa, tentando ignorar o som, convencendo-se de que era apenas o vento ou algum vizinho voltando para casa tarde da noite. Mas então, o som se aproximou. Anna podia ouvir distintamente os passos pesados se aproximando da porta de seu apartamento. Seu coração começou a bater freneticamente no peito enquanto ela se perguntava quem ou o que poderia estar do outro lado da porta. Com uma hesitação palpável, Anna se aproximou da porta e olhou pelo olho mágico. O que ela viu a fez soltar um grito abafado de horror. Do lado de fora, pairando na névoa espessa, havia uma figura sombria e indistinta. Seus olhos brilhavam com uma luz ameaçadora e sua respiração era pesada e irregular. Sem pensar duas vezes, Anna recuou e correu para o telefone, discando freneticamente o número da polícia. Mas quando ela levou o telefone ao ouvido, tudo o que ouviu foi um chiado estático. Desesperada, ela olhou pela janela e viu que a figura sombria ainda estava lá, agora mais próxima do prédio, como se estivesse se movendo em sua direção. Com o coração na garganta, Anna se lançou para trás, trancando a porta e empurrando móveis pesados na frente dela, na esperança de impedir qualquer entrada. Mas, apesar de seus esforços, ela sabia que não poderia se esconder para sempre. A noite arrastou-se lentamente, cada momento parecendo uma eternidade de medo e agonia. Os sons estranhos continuaram ecoando pelo corredor, e Anna mal ousava respirar, temendo atrair a atenção da figura sombria do lado de fora. Finalmente, quando o primeiro raio de luz do amanhecer começou a penetrar pelas janelas, os sons cessaram e a névoa se dissipou. Tremendo de exaustão e alívio, Anna se atreveu a espiar pela janela. Para sua horrorizada surpresa, não havia ninguém lá fora. Até hoje, Anna não consegue explicar o que aconteceu naquela noite. Ela se convenceu de que foi apenas um pesadelo terrível, mas há algo em sua mente que a lembra da sensação de medo absoluto que a consumiu naquela noite. E toda vez que ela olha pela janela à noite, ela não pode deixar de se perguntar se a figura sombria ainda está lá, esperando por sua próxima chance de entrar. Segundo relato. Meu nome é João e sou maquinista de trem há mais de 2 décadas. Durante todos esses anos, vi muitas coisas estranhas e inexplicáveis acontecerem nas linhas de trem em que trabalhei, mas nada se compara ao terror que vivenciei em uma noite sombria, que ainda assombra meus pesadelos até hoje. Era uma noite de neblina densa, daquelas em que mal se conseguia enxergar um palmo à frente do nariz. Eu estava operando o trem noturno, uma rota que cortava as montanhas e adentrava as florestas mais escuras e isoladas da região.
Enquanto a locomotiva avançava pelos trilhos, eu sentia um arrepio constante na espinha, como se estivesse sendo observado por algo sinistro e invisível. Por horas, tudo parecia tranquilo. Mas então, quando o relógio marcava meia-noite, algo terrível aconteceu. Um nevoeiro ainda mais espesso envolveu o trem, obscurecendo completamente minha visão. Eu mal podia distinguir os trilhos à frente, e o som do apito do trem ecoava de forma disforme pelas árvores. Foi então que algo surgiu das sombras. Uma figura alta e esguia, vestida com um manto escuro, apareceu diante dos trilhos, parando o trem abruptamente. Meu coração disparou dentro do peito enquanto eu tentava frear a locomotiva, mas parecia que os freios não respondiam, como se estivessem sendo controlados por uma força sobrenatural. A figura se aproximou lentamente, seu rosto oculto pelas sombras do capuz. Sua presença emanava um frio gélido que penetrava até os ossos, enchendo-me de um medo paralisante. Tentei gritar por socorro, mas minha voz se perdeu no ar denso da noite. Foi então que a figura falou, sua voz um sussurro cavernoso que ecoava dentro da minha mente. Ela me contou histórias antigas, sobre trens que haviam descarrilado nas mesmas montanhas, sobre maquinistas que haviam desaparecido sem deixar rastro. E então, ela pronunciou uma profecia terrível, que eu seria o próximo a se juntar aos fantasmas que assombravam aquelas terras. Desesperado, tentei fugir, mas meus pés pareciam enraizados no chão. A figura se aproximou mais, estendendo uma mão esquelética na minha direção. Foi então que tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado nos trilhos, o trem parado ao meu lado. Tremendo de medo, levantei-me e olhei ao redor, mas não havia sinal da figura sombria. Tremendo, retomei o controle da locomotiva e continuei meu caminho, mas desde então, nunca mais consegui esquecer aquela noite terrível, nem as palavras da profecia que ainda ecoam em minha mente. Será que algum dia eu também me tornarei uma sombra a assombrar essas montanhas? Só o tempo dirá. Terceiro relato. Há muitos anos, em uma pequena cidade no interior, existia uma encruzilhada cercada por lendas sombrias e histórias de terror que ecoavam pelas ruas estreitas e sinuosas. Dizia-se que aquele cruzamento de estradas era um lugar amaldiçoado, onde as almas perdidas vagavam pela eternidade e o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava tênue. Eu me lembro claramente da primeira vez que ouvi falar da encruzilhada assombrada. Era uma noite de tempestade, o vento uivava e a chuva caía em torrentes, batendo nas janelas com força. Estávamos reunidos em volta da lareira, procurando abrigo do frio e do medo que pairava lá fora, quando um velho da cidade começou a falar sobre a encruzilhada. Ele contou histórias arrepiantes de viajantes que haviam desaparecido sem deixar rastro ao passarem pela encruzilhada à meia-noite, de sombras sinistras que dançavam sob a luz da lua cheia e de sussurros fantasmagóricos que ecoavam pelas árvores. Naquele momento, a encruzilhada ganhou vida em minha mente, tornando-se um lugar de terror e fascínio. Anos depois, movido pela curiosidade e pelo desejo de desvendar os segredos obscuros da encruzilhada, decidi explorá-la por conta própria. Em uma noite de lua cheia, quando o ar estava carregado de mistério e o silêncio pairava sobre a paisagem, dirigi-me até lá, com o coração pulsando de excitação e medo. À medida que me aproximava da encruzilhada, uma sensação de inquietação se apoderou de mim. O ar estava impregnado com uma energia estranha e palpável, como se o próprio ambiente estivesse vivo e respirando. Eu podia ouvir o eco distante de risadas sinistras e o roçar de passos invisíveis sobre as folhas secas no chão. Com coragem vacilante, adentrei a encruzilhada, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. A lua pairava no céu, lançando sua luz prateada sobre o cenário surreal diante de mim. Foi então que vi algo que gelou meu sangue e uma figura sombria e indistinta, parada no centro da encruzilhada, com olhos brilhando na escuridão como brasas ardentes. Um grito preso na minha garganta quando percebi que aquela figura não era humana.
Era uma presença sobrenatural, uma manifestação dos terrores ocultos que habitavam aquele lugar amaldiçoado. Tentei recuar, mas meus pés estavam pregados no chão, incapazes de fugir do destino que me aguardava naquela encruzilhada sinistra. Foi então que a figura se aproximou lentamente, seu vulto se contorcendo e se transformando diante dos meus olhos em uma miríade de sombras distorcidas. Uma voz sussurrante ecoou em minha mente, preenchendo-me com um terror indescritível enquanto contava histórias de morte e desespero. Eu mal conseguia respirar, meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir no meu peito. Fechei os olhos e rezei por um milagre, esperando que aquele pesadelo acabasse. E então, quando abri os olhos novamente, a encruzilhada estava vazia, como se nada tivesse acontecido. Tremendo de exaustão e alívio, deixei a encruzilhada para trás e corri de volta para casa, jurando nunca mais voltar àquele lugar maldito. Mas as memórias daquela noite assombrada continuam a me perseguir, lembrando-me de que há segredos sombrios que jamais devem ser revelados, e lugares que devem permanecer intocados pelo homem. A encruzilhada assombrada é um desses lugares, uma lembrança constante de que há mistérios que a mente humana não pode compreender. Esperamos que vocês tenham sido envolvidos por essas histórias sombrias e assustadoras. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e familiares que também apreciam uma boa dose de mistério e terror. Até o próximo encontro nas sombras. Tenebrosamente, Relatos e Fatos.